Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CLCD Inglês. Você já se sentiu frustrado, desanimado com seus estudos de língua inglesa? Já sentiu que está empacado? Que está sempre repetindo os mesmos erros, não consegue ver evolução, não consegue ver progresso nos seus estudos de inglês? Você já pensou alguma vez, será que eu vou conseguir chegar no nível que é exigido pela banca examinadora de inglês do CACD? Esses sentimentos de frustração, essas preocupações relacionadas ao próprio progresso nos estudos do idioma são absolutamente comuns entre os aprendizes de língua inglesa. E muitas vezes esses sentimentos e essas preocupações estão relacionados a uma falta de compreensão por parte dos aprendizes de qual é o caminho que é preciso percorrer para a aquisição desse idioma. E mais do que isso, muitas vezes, além de não ter essa visão geral de qual é o caminho que é preciso percorrer, o aprendiz não tem uma noção, uma percepção clara de onde que ele está nesse caminho, né? Quanto é que ele já percorreu desse caminho? E mais importante do que isso, quanto que falta para o aprendiz percorrer para chegar de onde ele está agora até o nível de competência linguística almejado. Então, esse nosso vídeo de hoje vai ser justamente sobre isso. Eu quero conversar com você, quero te dar essa visão geral a respeito do caminho que é preciso percorrer para a aquisição da língua inglesa e eu quero te ajudar a entender qual é o seu nível atual nesse caminho, qual é o seu nível atual de competência linguística na língua inglesa. Essa discussão é fundamental por dois motivos. Em primeiro lugar, entender qual é o caminho e entender onde você está nesse caminho é essencial para que você consiga fazer um planejamento de estudos da língua inglesa que seja de fato eficiente, que seja de fato produtivo. Afinal, como planejar os estudos de língua inglesa se você não sabe nem onde você está no caminho e nem quanto falta para chegar, não é mesmo? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual essa nossa discussão de hoje é tão importante. Segundo motivo, é essencial saber onde você está nesse caminho para que você tenha expectativas realistas a respeito daquilo que você de fato consegue fazer agora com o seu nível de competência na língua inglesa. Ter expectativas realistas é fundamental para que você não tenha esse sentimento de frustração e para que você consiga se manter motivado para continuar nesse caminho até chegar no seu nível almejado. Então, vamos dar início a essa discussão do vídeo de hoje, falando a respeito dessa visão mais geral do caminho que é preciso percorrer para a aquisição da língua inglesa. Você provavelmente já ouviu falar de uma instituição chamada Council of Europe, o Conselho da Europa, uma instituição que foi fundada já há muitas décadas, no ano de 1949. Essa instituição tem uma série de objetivos, uma série de propósitos, e dentre esses objetivos estão a promoção do plurilingualismo, a promoção da diversidade linguística. Então, essa é uma instituição que tem uma política linguística. Dentro desse âmbito de uma política linguística, o Council of Europe, o Conselho da Europa, criou em 2001, ou seja, já tem quase 20 anos, algo chamado Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, que na língua inglesa normalmente a gente chama de CEFR, que é a sigla para Common European Framework of Reference for Languages, né? Então, o que é esse quadro comum europeu? O que é esse CEFR? O quadro comum europeu é uma escala crescente de 6 níveis que servem para medir e para descrever as competências comunicativas de um falante de um dado idioma. Claro que aqui o que nos interessa é a língua inglesa, mas não é referente só à língua inglesa. Então, o quadro comum europeu, como eu disse, é uma escala crescente que é composta por 6
níveis. Você provavelmente já ouviu falar desses níveis, né? Você está visualizando agora os níveis, são níveis A1, A2, B1, B2 e níveis C1 e C2. Os níveis A são os chamados níveis iniciantes, né? Então, os falantes que são classificados como nível A1, nível A2, são falantes que estão no início desse caminho de aquisição da língua inglesa. Os níveis B, nível B1, nível B2, são níveis utilizados para classificar os falantes, os aprendizes de língua inglesa que estão na metade desse caminho. São os níveis intermediários, né? E os níveis C, nível C1, nível C2, são níveis utilizados para descrever as habilidades de falantes que já estão bem mais avançados nesse caminho, são níveis avançados. Então, é muito importante saber em qual desses níveis você se localiza hoje, para que você consiga entender o que de fato você consegue fazer hoje com o domínio que você tem da língua inglesa. Esse quadro comum europeu, né, esse CEFR, é muito útil para uma série de propósitos, mas aqui nesse vídeo eu gostaria de destacar dois propósitos, duas utilidades, na verdade, que nos interessam muito. Em primeiro lugar, o quadro comum europeu tem uma série de descriptors, uma série de descrições associadas a cada um desses níveis, que nos conta o que o falante é capaz de fazer em cada um desses níveis, quais são as habilidades que ele tem em cada um desses níveis. Então, esses descriptors estão relacionados a todas as competências comunicativas, né? Habilidade de produção oral, speaking, habilidade de compreensão oral, listening, reading, writing, controle de vocabulário, controle da gramática, enfim. E, como eu disse, são descrições que se referem a cada um desses níveis. Então, só para te dar um exemplo, eu vou te mostrar a tabela que tem os descriptors de Reading Comprehension, da habilidade de interpretação de texto. E nós vamos comparar as habilidades de um falante classificado no nível A1, um falante classificado no nível B1 e um falante classificado no nível C1 no que diz respeito a Reading Comprehension. Então veja aí, um falante classificado no nível 1 é capaz de fazer o quê? Esse falante can understand very short, simple texts, a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required. Então, o que um falante nesse nível A1 consegue fazer em termos de interpretação de texto? Ler textos curtinhos e simples, compreendendo só as palavras que são familiares, e muitas vezes tendo que reler o texto para de fato conseguir compreendê-lo. Então, é isso que corresponde ao nível A1 em termos de interpretação de texto, em termos de Reading Comprehension. Agora, vamos comparar isso ao nível B1. O que consegue fazer um falante que é classificado no nível B1 em termos de Reading Comprehension? Esse falante can read straightforward factual texts on subjects related to his or her field and interest with a satisfactory level of comprehension. Então, já melhorou um pouco com relação ao A1, né? Esse falante consegue ler textos factuais, né, e mais diretos, e textos que são relacionados às suas áreas de interesse, né, com um nível satisfatório de compreensão. Não é um nível total de compreensão, um nível satisfatório de compreensão. Agora vamos comparar isso ao que consegue fazer um falante que é classificado no nível C1. Esse falante consegue understand in detail lengthy, complex texts, whether or not they relate to his or her own area of specialty, provided he or she can reread difficult sections. Então, esse falante já consegue fazer bem mais em termos de reading comprehension, consegue ler textos complexos,
textos longos e textos que não só estão dentro da sua zona de conforto, né, por assim dizer, mas textos que estão em outras áreas que não as suas áreas de interesse. Então, veja como esses descriptors ajudam a entender o que você de fato deve esperar conseguir fazer nesse nível no qual você se encontra hoje de competência linguística na língua inglesa. Então, essa é uma das utilidades desse quadro comum europeu, né, do CEFR. Uma outra utilidade que eu quero comentar com você é isso que a gente chama de Guided Learning Hours, que você está visualizando aí. Guided Learning Hours são estimativas que foram feitas a respeito de quantas horas um aprendiz de língua inglesa precisa estudar, quantas horas de estudo orientado um aprendiz de língua inglesa precisa para passar de um nível para outro nível nessa escala do CEFR, ou seja, quantas horas são necessárias para passar de A1 para o A2, e do A2 para o B1, e do B1 para o B2, e assim por diante. Então, você vê aí nesse quadro que eu tirei do site do Cambridge Assessment English, você vai ver as referências no fim do vídeo, que a gente tem aí descritas as estimativas de Guided Learning Hours, né? Então, para completar o nível B1, um aprendiz precisa de cerca de 90 a 100 Guided Learning Hours, né? Horas de estudo orientado. Já vou explicar o que são essas horas de estudo orientado. Para completar o nível A2, de 180 a 200 horas. Nível B1, de 350 a 400 horas. Nível B2, de 500 a 600 horas. Nível C1, 700 a 800. Nível C2, 1000 a 1200 horas. Então, por exemplo, vamos supor que hoje o seu nível de competência na língua inglesa seja nível C1. Quanto será que falta para você chegar do seu nível C1 até o nível C2, que é o nível máximo nessa escala do CEFR? É só olhar nessa tabela de Guided Learning Hours. Para você sair do nível C1 e chegar lá no nível C2, são necessárias cerca de 300 a 400 horas para você fazer essa progressão. Mas o que são essas Guided Learning Hours? Guided Learning Hours, né, essas horas de estudo orientado, não são necessariamente horas de aula expositiva, né? Guided Learning Hours, basicamente, é você fazer tudo aquilo que você foi orientado a fazer pelo seu professor de língua inglesa, na verdade, preferencialmente pelo seu professor de língua inglesa para o CACD. É claro que o CACD a prova de língua inglesa do CACD tem um formato muito específico, então é importante que o seu professor de língua inglesa tenha conhecimento desse formato da prova e tenha conhecimento da atuação da banca nos últimos anos para que ele consiga te orientar a respeito daquilo que você precisa fazer para, de fato, conseguir essa progressão do nível C1 até o nível C2. Ah, professora, mas isso aí são só estimativas, né? Será que dá para levar isso a sério? É verdade, a gente está falando de estimativas de quantas horas de estudo são necessárias para progredir de nível. E essas estimativas, de fato, podem ser relativizadas com base em uma série de fatores, com base, por exemplo, na sua idade, com base na intensidade dos seus estudos, com base na forma como você começou a aquisição da língua inglesa, enfim. De fato, há uma série de fatores a considerar aqui que podem relativizar essas estimativas, mas isso não quer dizer que as estimativas não devem ser levadas a sério. Essas estimativas, em termos de horas de estudo, na verdade são as estimativas que ajudam a organizar a aprendizagem de idiomas de forma geral, né? Com base nessas estimativas, por exemplo, que são feitos os materiais didáticos, é com base nessas estimativas que são feitos também, que são pensadas as cargas horárias dos cursos de idiomas, é com base nessas estimativas e nos descriptors
que são montados, os conteúdos que são testados por exames internacionais, como os exames de Cambridge, como IELTS, TOEFL, etc. Então, sim, são estimativas, mas nem por isso não é para serem levadas a sério, né? São estimativas que são bastante influentes nessa forma de organizar o estudo de idiomas. Bom, professora, então se eu estou entendendo bem, eu devo seguir estudando com base nessas descrições, com base nessas Guided Learning Hours, até chegar ao nível C2. É isso mesmo? É o nível C2 que é exigido pela banca examinadora de inglês do CACD? Bom, sim e não. Como você viu nesse gráfico, o nível C2 é o nível máximo nessa escala do quadro comum europeu, do CEFR. O nível C2 foi chamado durante muito tempo de proficiência e hoje é chamado de domínio pleno do idioma. Mas os níveis do CEFR foram pensados em termos de competências comunicativas, né? Eles não estão envolvendo, eles não visam descrever se o falante se comunica, por exemplo, como um nativo ou não. E você sabe que para a prova de língua inglesa, aquilo que a banca deseja ver na produção escrita do candidato é native-like mastery of the language. Uma das provas disso, né, uma das provas de que a banca quer ver um desempenho, uma produção escrita parecida com a de um nativo, é que a banca cobra conhecimentos de collocation, né? Conhecimentos de combinações convencionais de palavra. Então, a banca cobra native-like mastery of the language, e isso não faz parte da descrição do nível C2. Inclusive, em um dos documentos do Council of Europe, eles explicam isso direitinho, você vê aí na tela. It should be emphasized that the top level in the CEFR scheme, C2, has no relation whatsoever with what is sometimes referred to as the performance of an idealized native speaker, or a well-educated native speaker, or a near-native speaker. Such concepts were not taken as a point of reference during the development of the levels or the descriptors. C2, the top level in the CEFR scheme, is introduced in the CEFR as follows. Level C2. Whilst it has been termed mastery, it is not intended to imply native speaker or near native speaker competence, né? Então, isso já fica muito bem explicado pelo próprio Council of Europe, né? Nível C2 significa mastery, né? Significa domínio pleno do idioma, mas não é um native-like mastery of the language, que é aquilo que de fato a banca examinadora de língua inglesa exige dos idiomas. Então, qual que é o nível que é exigido pela banca examinadora de inglês do CACD? Above C2, tá um pouco fora dessa escala do CEFR. E quem tá, por exemplo, já tá no nível C2 e está estudando inglês para o CACD, sabe que os estudos de inglês para o CACD têm uma série de desafios para quem já está no nível C2, mas isso vai ser objeto de um outro vídeo que eu vou gravar para você aqui no canal do CACD em inglês. O que eu quero te mostrar ainda nesse vídeo é como que você pode saber qual é o seu nível atual de competência no idioma, para que você consiga, portanto, calcular quantas Guided Learning Hours faltam para você chegar no nível C2 e para que você consiga entender justamente o que você consegue produzir estando nesse nível que você está hoje. Então, eu quero te dar duas sugestões, né? Uma sugestão é um formulário de self-assessment, na verdade é um grid de self-assessment que é disponibilizado pelo próprio Council of Europe. Você vai visualizar aí na tela e eu vou deixar o link para o grid aqui na descrição desse vídeo. Tá? Outra forma de fazer essa avaliação é fazendo testes
em diversos sites, é muito fácil encontrar na internet, mas eu vou te indicar uma fonte que é mais fidedigna, que é o site do Cambridge Assessment English. Então eu sugiro que você entre no site, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, e que você clique em General English e faça o teste. O teste é composto de 25 perguntas e o resultado sai automaticamente descrevendo qual é o seu nível atual. Claro, são estimativas, mas de novo, não é porque são estimativas que não devem ser levadas a sério. Então, depois de fazer esse teste, né, seja o Self-Assessment do Council of Europe, seja esse teste do Cambridge Assessment English, você vai ter uma ideia, uma boa noção, uma noção clara de onde você está nesse caminho hoje, e você também já sabe quantas horas são necessárias para que você chegue desse ponto no qual você está hoje até o nível C2, que é o nível Mastery, né? E no próximo vídeo eu vou te contar quais são os desafios para quem já está no nível C2 e está estudando inglês para o CACD. Quero agradecer a sua atenção. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada pela atenção e até o próximo!